Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos nosso objeto de conhecimento, posicionamentos discursivos, responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo e ideologias veiculados nos textos e atos linguísticos. Réplica. Continuando. Sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. Apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o nosso detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, vamos falar de posicionamento nesta aula, especificamente de opinião. E aí, para nós entendermos a questão da opinião, como ela funciona, eu quero trazer um conceito que se chama liberdade de expressão. A gente vai fazer a leitura e depois a gente vai discutir um pouquinho. Acompanhem comigo aí. Então, liberdade de expressão, de acordo com o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre o que a Constituição fala. Então, nós temos liberdade de expressar as nossas opiniões. E isso pode acontecer dentro de uma sala de aula, por exemplo. Isso pode acontecer nas redes sociais. Possivelmente vocês utilizam redes sociais e a gente pode fazer ali, digamos, a construção da nossa opinião. Podemos dar a nossa opinião, mas algo que precisa ficar bem lembrado a vocês. É vedado o anonimato, ou seja, você não pode se esconder. Como diz o meme aí, vou jogar fogo e sair correndo. Não, não pode acontecer isso. Você precisa deixar a sua opinião, mas você precisa mostrar ali quem você é. Não é só jogar a opinião e depois vou correr porque eu não quero que as consequências me acompanhem. Não é assim que funciona. Todo direito tem um dever. Então, se a liberdade de expressão é um direito, nós vamos ter um dever, que é mostrar ali a nossa face, a nossa cara, como dizem, não é? Geralmente, nas redes sociais, o que acontece? As pessoas deixam as suas opiniões, usam perfis fakes, não é? Para então deixar ali a opinião, sendo que isso é vedado, é proibido. E aí, falando de opinião, eu quero que vocês acompanhem agora uma situação comigo, não é? Você está ali, por exemplo, na internet, com certeza não é o seu caso, mas vocês vão ver agora, que é deixando a minha humilde opinião, né? Você ali, olha só quem está aqui do meu lado, não é? Uma cobra, acho que você já entendeu a noção, o sentido aí, né? Vou digitar a minha opinião, mas jogando veneno. Não, gente, não pode ser assim. Claro que você pode deixar a sua opinião, você pode discordar de algo, mas você precisa ter cuidado com a forma ali que está sendo apresentada essa opinião, tá bom? Então, eu dando a minha humilde opinião ali, não pode ser de qualquer forma, tá bom? Essa humilde opinião precisa ser dada de uma forma ciente e consciente, tá bom? E aí a gente vai entender como que a liberdade de expressão está acontecendo nos tempos de internet. Eu quero que vocês acompanhem o texto comigo. Liberdade de expressão em tempos de internet, de Felipe Costa Rodrigues Neves e Isabelle Cortellini. A revolução digital trouxe o maior meio de comunicação que a humanidade já conheceu, a internet. Por meio dela, as pessoas conseguem trocar informações em tempo real, emitir opiniões, pensamentos e se expressar das mais diferentes maneiras.
A internet é o principal mecanismo nos dias de hoje para o exercício da liberdade de expressão. A nossa Constituição traz a garantia da liberdade de pensamento, expressão e/ou manifestação expressamente. O inciso 4º do artigo 5º afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, já trazendo o primeiro limite a tal liberdade, que é o anonimato. E continua no inciso 9º, que garante ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. Hoje, queremos trazer a discussão para o nível pessoal e continuar o debate sobre a possibilidade de limitação à liberdade de expressão em favor de outros direitos. Até onde vai a liberdade de expressão? Afinal, qual a extensão da nossa liberdade de expressão enquanto cidadãos? Como lidar com casos como o de certos influenciadores digitais que demonstram suas opiniões em detrimento de pessoas do sexo oposto? Bom, para começar, sempre repetimos o jargão. O seu direito termina quando começa o direito do outro, porque acreditamos ser um bom parâmetro. E quais direitos, nestes casos, estão em jogo? Se, de um lado, temos a liberdade de expressão, do outro podemos ter a dignidade da pessoa humana, o direito à vida privada, à imagem e à honra. Com essa contraposição, fica mais fácil perceber que a liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para práticas de crimes e atividades ilícitas, como é o caso dos discursos que incitam a violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra minorias, da difamação, calúnia, injúria e até discursos de incentivo ao terrorismo. A questão é que temos a liberdade de nos expressar e ninguém poderá te proibir de fazer antes que você publique. No entanto, as garantias que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar aqueles que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira da liberdade de expressão. Atualmente, vivemos num mundo cada vez mais impessoal, em que as pessoas se utilizam das redes sociais para falar o que pensam, acreditando que estão protegidas atrás de seus computadores e celulares. Assim, alguém simplesmente pode postar um discurso de ódio e simplesmente desligar o computador ou colocar seu celular no modo avião, não tendo que encarar diretamente e pessoalmente a repercussão de seus atos, o que aumentou os casos de discriminação e ofensas nos últimos anos. No entanto, é importante lembrar que a responsabilização não é automática, até para que um direito tão essencial para uma democracia não seja diminuído sem razão. Para que alguém seja responsabilizado, é necessário denunciar e levar o caso a um juiz, para que ele analise o caso concreto e, sob o prisma da proporcionalidade, decida qual direito deve prevalecer. Para além do direito, temos as boas maneiras, a educação e a reputação. Em tempos de internet, em que as notícias correm, as pessoas têm respondido com tuitaços, intervenções nas páginas e até boicotes. Quanto melhor as pessoas conhecerem toda a abrangência da liberdade de expressão, mais fácil será de identificar uma violação, mais fácil será de não violar e mais fácil será de conviver em sociedade em tempos digitais.
Então, acompanharam a leitura do texto? Perceba aí que o texto trabalha as questões das quais falei anteriormente sobre eu tenho o meu direito, a minha liberdade de expressão, mas também eu tenho os meus deveres, não é? E o que acontece nas redes sociais? Pelo fato de as pessoas estarem por trás dos celulares, por trás dos computadores, é muito fácil deixar a opinião ali e sair correndo, não é? Afinal, nada vai acontecer. Mas o que acontece? As pessoas hoje em dia tiram prints daquele comentário, de quem o fez, para então fazer a denúncia. Por isso que o texto fala que depois o caso é levado ao juiz, o juiz faz a análise e então toma uma decisão. Inclusive, recentemente eu havia comentado ali num post a minha opinião e tal, e muita gente não concordou com a minha opinião e vieram com ofensas. Ou seja, tudo bem as pessoas discordarem do que eu coloquei ali, a minha visão, afinal, cada pessoa tem a sua opinião, mas isso não dá o direito de elas me ofenderem da forma que elas bem entenderem. Não é assim que funciona, gente. Ah, porque eu discordo do fulano. Ok, tudo bem, isso não é um problema. A questão é você discordar e ofender os direitos humanos, causar uma situação ali que realmente se veja que você basicamente feriu o direito do outro. E aí a gente viu no texto que o nosso direito termina quando o direito do outro inicia, não é? Então é assim que a gente precisa pensar, e quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, mais conseguiremos conviver ali no modo digital, nos tempos digitais, o que parece ainda que as pessoas ainda não têm tal consciência, né? E aí vocês veem os casos de incitação ao ódio, de crimes mesmo, pelas redes sociais, inclusive influenciadores digitais, incitando o ódio, incitando práticas que não são, digamos assim, com base na Constituição, certas, ok? Então, é só um texto para vocês pensarem como que o meio digital pode fazer com que a situação fique mais grave. Tá bom? Agora eu quero que vocês, trazendo toda essa ideia da opinião, que a gente coloca ali nas redes sociais e tudo mais, essa questão da opinião também pode passar para o texto escrito, para uma redação, e a gente vai conhecer esse gênero agora textual, que é o artigo de opinião. Acompanhem comigo. O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Então, vamos só entender o que é o artigo de opinião. O tema, vamos supor, é saúde pública. Eu quero falar sobre saúde pública. E aí o professor está pedindo ali que você deixe a sua opinião. Como você vai fazer isso? Por meio do artigo de opinião. Você vai colocar ali as suas falas, as suas ideias, e você vai comprovar isso. Afinal, gente, a minha opinião sem comprovações não é nada. Então, eu preciso comprovar, mas eu preciso dizer onde está essa informação. Se eu estou falando que a saúde pública apresenta um descaso total, beleza, é a minha opinião. Mas como eu vou comprovar isso? Então, o artigo de opinião não é só, eu acho, gente, eu acredito. Não é assim que acontece. Eu vou dizer a minha opinião, olha, a saúde pública apresenta tais problemas, conforme é visto no dado estatístico tal, conforme é dito pelo professor da universidade tal, e assim por diante. Então, eu deixo a minha opinião, mas também eu comprovo, tá bom? Tudo que a gente faz diante de um texto escrito, a gente faz o texto, mas sempre comprovando, sobretudo no artigo de opinião. Agora a gente vai entender, vocês entenderam o conceito de artigo de opinião, não é? Agora vocês vão entender como o artigo de opinião se estrutura. Não é só assim, eu acho, né, assim, tipo assim. Não, ele tem uma estrutura para que você possa seguir e então ser um artigo de opinião. Acompanhe aí comigo. Então, nós temos a estrutura do texto. A introdução, que é a apresentação do tema. Você vai basicamente dizer assim, o tema do qual eu vou falar é este. Mas, claro, não diretamente assim. Como é que você faz? A internet é o principal mecanismo nos dias de hoje para o exercício da liberdade de expressão. Então, o meu tema é liberdade de expressão. E aí eu já apresentei o tema dizendo assim, a minha liberdade de expressão, a liberdade de expressão acontece sobretudo por meio da internet. Apresentei o tema. Como eu vou desenvolver a questão da liberdade de expressão? Aí a gente vai para a parte do desenvolvimento, que é a exposição das ideias e argumentos. Então, a minha primeira ideia, o meu primeiro argumento sobre a liberdade de expressão é a seguinte:
liberdade de expressão não é justificativa para cometer infrações. Então, dentro da liberdade de expressão, a minha primeira ideia é esta. A minha segunda ideia, a internet não é terra sem lei. E a terceira, a lei garante liberdade de expressão com responsabilidade. Então, perceba que eu estou dizendo em ordem quais são as minhas ideias sobre o tema. E eu quero que vocês olhem aqui para mim rapidinho, só para a gente entender algo que eu gosto bastante, do qual eu gosto, né, de comentar com os meus alunos. Que é o seguinte, quando você está escrevendo um artigo de opinião, a primeira pergunta que você faz é o que eu penso sobre o assunto. Então, vamos supor que o assunto seja liberdade de expressão, como está aí. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a liberdade de expressão está ultrapassando os limites. É o que eu, Milena, acho. Então, é a primeira pergunta que eu faço. Ok, mas por que você acha isso? Por causa desta situação, por causa desta situação. A primeira ideia lá da primeira pergunta é o que eu chamo de tese. E essas duas respostas que eu vou trazer para a pergunta por quê são os meus argumentos. Não sei se vocês perceberam aí, mas os três são argumentos para o que eu penso sobre a liberdade de expressão. Liberdade de expressão porque eu penso que a liberdade de expressão acontece por meio da internet, etc. Liberdade de expressão não é justificativa para cometer infrações, porque eu penso isso. A internet não é terra sem lei, o outro porquê. E a lei garante liberdade de expressão com responsabilidade. E aí depois a gente vai desenvolvendo esses tópicos, trazendo dados estatísticos, livros, jornais, etc, tá bom? Aí, claro, o texto não para por aí. Nós temos a última parte que é a conclusão junto com uma solução. Afinal, se eu estou apresentando um problema, eu preciso trazer uma solução. Acompanhe a última parte aí, ó. Conclusão, solução do problema. Para que os autores sejam responsabilizados, é necessário que alguém faça uma denúncia para que um juiz possa julgar. Então, estou dando a solução. Conhecer a abrangência da liberdade de expressão. Então, são ideias aí que eu trago para dizer, eu penso isso no final das contas e a solução é essa, tá bom? Então, é assim que a gente finaliza o artigo de opinião. Claro, uma situação muito importante, a gente não faz isso de qualquer maneira, a gente vai escolher palavras, a gente vai escolher a forma como vai dizer. Olha só, se eu digo assim, ei, vocês devem fazer silêncio. Veja que a minha atitude é de ordem, né? E eu estou dando basicamente uma obrigação para vocês. Olha, eu acho que vocês deveriam fazer silêncio. Veja que agora a minha postura ficou mais branda, não é? E eu tenho ali, digamos, uma certa distância, assim, para não ser uma pessoa tão dura, certo? Então, esse processo de atitude, como que eu vou falar o meu texto, eu chamo de modalização, que é o que vocês vão ver agora aí o conceito. Acompanhem comigo. Modalização. A modalização expressa o modo como o sujeito defende seu ponto de vista. Então, foi o que eu disse, não é? A forma como eu falo vai dizer muito como é a minha atitude, tá bom? Os modalizadores discursivos podem evidenciar os argumentos do autor de certeza, eu posso expressar uma certeza, eu posso expressar uma possibilidade, uma obrigação, uma permissão ou uma afetividade. Os verbos, advérbios e adjetivos podem ser modalizadores. Vamos ver a modalização do texto que acabamos de ler. Então, a gente vai pegar o texto que vocês ouviram lá no áudio off, né? E a gente vai ver como que acontece agora essa postura ou de afetividade, ou de obrigação, ou de permissão no texto. Vejam aí comigo. Modalizadores discursivos. Bom, para começar, sempre repetimos o jargão. O seu direito termina quando começa o direito do outro, porque acreditamos ser um bom parâmetro. Veja bem, que eu estou dando uma certeza. Quando eu utilizo o verbo acreditar, eu estou dando uma certeza de por que o direito do outro aí, né, termina e logo o meu começa, por exemplo, né? E por que é um bom parâmetro? Então, ao utilizar o verbo acreditar, eu estou dando uma certeza. Veja que a minha atitude nesse texto é de uma certeza. Agora, vamos supor que eu fale assim, eu acho que talvez seja um bom parâmetro. Veja, a minha forma, a minha atitude de fala já mudou, já não é mais uma certeza, é uma incerteza. Então, dependendo do que eu escolho para colocar no meu texto,
a atitude vai mudar. Você pode dizer assim, olha, esse cara tem certeza do que ele está falando, ou não, tem uma dúvida aí. E essa atitude vai fazer com que você tenha uma interpretação a meu respeito, tá bom? Vamos supor que eu chegasse aqui, por exemplo, ministrando esta aula e dissesse assim, ai meu Deus, o que eu vou falar agora, gente? Não sei, eu li, mas eu não sei, sabe? Você olharia assim, meu Deus, esta é a professora que vai ministrar a aula? Veja, eu não estaria passando uma certeza. Mas como eu não estou tendo este tipo de atitude, eu estou mostrando certeza no que eu estou falando, a visão de vocês também já mudou. É a mesma situação que acontece dentro do artigo de opinião. Vamos continuar com o texto. Nós temos... Com essa contraposição, fica mais fácil perceber que a liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crimes e atividades ilícitas. Veja aí que nós temos alguns termos destacados, não é? Nós temos primeiramente o apesar de. O apesar de, eu quero que vocês foquem aqui em mim rapidinho, para que a gente possa entender a situação da locução conjuntiva concessiva. Perdoe-me pelo que eu vou falar agora, mas a Milena casou, e eu digo assim, olha, a Milena casou embora seja infiel. Pergunta, é possível que alguém case e seja infiel? Fica aí uma interrogação, você vai dizer possivelmente que sim, tenho certeza disso. Então, a locução conjuntiva, concessiva, ou apesar de, é justamente para apresentar essa ideia. Quando eu tenho duas ideias que são contrárias, mas possíveis de acontecer. É justamente o que aparece no texto. O apesar de apresenta duas ideias opostas, mas possíveis de acontecer. Eu trouxe um exemplo mais prático para que vocês pudessem entender. Vamos voltar ao texto aí. Então, nós temos aí o apesar... Ó, com essa contraposição, fica mais fácil perceber que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como desculpa, viu aí? Só que lá tem uma ideia contrária, apesar de fundamental e importantíssima. Ela é fundamental, ela é importantíssima, só que ela não pode ser utilizada como desculpa. Perceberam que há ideias contrárias, mas possíveis de acontecer? Fazem sentido? Então, nós temos aí essa locução conjuntiva, concessiva, que quebra a expectativa. Opa, ela é importante, mas, né, apesar de, no caso que está sendo utilizado aí, não pode ser uma desculpa para eu fazer qualquer coisa. E aí, depois nós temos o fundamental e o importantíssima. Perceba que o íssima no final dá uma ênfase ao que eu estou falando sobre a liberdade de expressão. Não é só fundamental, não é só importante, ela é importantíssima. Eu elevo, digamos assim, o grau da liberdade de expressão, tá bom? Então, eu intensifico com o valor positivo. Logo em seguida, nós temos o não pode ser utilizada, que dá uma ideia de não permissão, né? Quando eu digo não pode, quer dizer que você não deve, não pode, eu não estou te dando a permissão. Veja que o meu comportamento, vamos só voltar à cartela anterior rapidinho, para que nós possamos comparar em relação ao acreditamos, tá? No acreditamos, veja aí que nós temos uma certeza, eu estou dando uma certeza para você. Agora, quando eu vou para a próxima cartela, quando eu utilizo o não pode, eu estou dando uma ideia de não permissão, você não tem permissão. Veja que a minha atitude de fala já mudou, por isso que nós chamamos de modalização, tá bom? Continuando. A questão é que temos a liberdade de nos expressar e ninguém poderá te proibir de fazer antes que você publique. Ou seja, você pode publicar e ninguém vai impedir. Eu estou dando uma certeza. A partir do momento que eu digo temos a liberdade de nos expressar, eu estou afirmando, estou dando uma certeza. No entanto, as garantias que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar aqueles que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Veja que eu continuo afirmando, mas eu trago alguns elementos para quebrar a expectativa. Quando eu utilizo o no entanto, eu estou dizendo, olha, a segunda informação que vem depois do no entanto é mais importante que o que eu acabei de falar, digamos assim. Então, o que eu acabei de falar? Temos a liberdade de nos expressar e ninguém pode nos proibir. Porém, tem uma máxima. As garantias que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar
Ou seja, você pode fazer o que você quiser, não há problema, entre aspas, mas você pode ser responsabilizado pelo que você vai fazer, tá bom? Sobretudo no que tange a sua liberdade de expressão. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira da liberdade de expressão. Veja que quando eu digo os indivíduos podem, eu dou uma possibilidade, eu não estou dizendo ali que é uma certeza, eu não estou te dando uma ordem, estou dizendo que pode e tudo bem. Só que logo em seguida, para quebrar essa possibilidade, eu utilizo o verbo dever, que indica o quê? Uma ordem, uma obrigação, basicamente. Olha, não é que é só podem, tudo bem. Acontece de o indivíduo não poder ou poder, mas também ele tem um dever, ele deve. E aí, por esse motivo, o autor trouxe logo os dois verbos que são modalizadores. E aí depois eu continuo, e não podem se esconder atrás da bandeira da liberdade. É até engraçado, porque quando eu utilizo pode, é basicamente para a possibilidade. Agora, quando eu utilizo o não pode, eu estou realmente dando uma ordem para você. Quando eu digo assim, professora, posso ir ao banheiro? Pode, né? Dependendo do contexto, pode indica uma permissão. Então, pode. Será que eu posso fazer isso? Aí já indica uma possibilidade. Agora, se eu digo o não pode, ele está mais para uma ordem, para uma obrigação de que você realmente não deve, não pode, do que para uma possibilidade. Inclusive, vocês podem criar várias frases aí e perceberem isso, tá bom? Vamos voltar ao texto. E aí nós temos, não podem se esconder atrás da bandeira da liberdade, ok? Então, vamos aí para a próxima parte do texto, acompanhe comigo. No entanto, é importante lembrar que a responsabilização não é automática, até para que um direito tão essencial para uma democracia não seja diminuído sem razão. Perceba que agora eu utilizo outras formas, sobretudo o verbo acompanhado de um adjetivo é importante para intensificar o que eu estou falando, bem como o tão essencial, né? Um advérbio de intensidade mesmo, tão essencial junto com o adjetivo aí. Para que alguém seja responsabilizado, é necessário denunciar e levar o caso a um juiz para que ele analise o caso concreto e, sob o prisma da proporcionalidade, decida qual direito deve prevalecer. Então, perceba que a minha atitude agora, a minha modalização é de certeza, tá bom? E eu utilizo aí, sobretudo, os adjetivos para intensificar e enfatizar a importância da liberdade de expressão, confirmando seu posicionamento sobre a liberdade de expressão, mas com liberdade. É importante e é necessário, o autor enfatiza essa conduta, ok? Então, gente, nós vimos aí, primeiramente, a questão do conceito da liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressão, mas com responsabilidades, com deveres. E a gente faz isso, sobretudo, hoje em dia, por meio das redes sociais. Mas, claro que a minha opinião pode ir para um texto escrito. Aí eu vou ter um artigo de opinião. E eu não escrevo meu artigo de opinião de qualquer forma. Eu tenho um início, eu tenho um meio, eu tenho um fim. Eu tenho uma introdução, eu tenho um desenvolvimento e tenho uma conclusão. E dependendo de como eu quero parecer no meu texto, eu vou utilizar os modalizadores discursivos. Ali, com eles, eu posso indicar uma certeza, uma permissão e assim por diante. E a gente viu alguns elementos gramaticais que fazem esse trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido a aula e eu fico por aqui.